logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As coisas passam muito depressa, meus queridos. Nós já estamos na 10ª lição. Esta lição muito importante é a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Nós estamos falando nesse trimestre sobre os atributos de Deus. Com carinho, queridos professores, queridas professoras, que ao findar desse trimestre, você professor, você professora, possa ter o orgulho de, na última lição, olhar para trás e saber que realmente você ensinou a lição da escola dominical de maneira compreensiva, de maneira fácil, que as pessoas pudessem compreender. Então é esta a minha preocupação como professor. É ensinar de maneira que você entenda e que você possa sair da escola dominical compreendendo qual foi o assunto. E o assunto de hoje é um assunto muito relevante. Nós estamos falando dos atributos de Deus para que nesse trimestre nós possamos conhecer a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. É esse o objetivo da lição. É esse o objetivo do trimestre. Aprendermos os atributos de Deus. O que é atributo? Falei desde a primeira lição. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, revise minhas lições aí, que com certeza você vai aprender muito. E a lição de hoje é a lição número 10. Veja que é a lição que vamos falar sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. No objetivo da lição, no primeiro, nós vamos ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria. E eu quero que você me acompanhe aí, que dentro do primeiro objetivo, eu quero perguntar a você, internauta, você sabe o que é sabedoria? Como se faz para adquirir sabedoria? Vou estar falando no primeiro tópico da lição, no primeiro objetivo. Vou ter um pouquinho de dificuldade hoje, meus queridos, porque fui atacado por uma gripe, estou com uma tosse tremenda, estou aqui com um copo d'água para ver se eu consigo, com mais facilidade, levar esta aula até vocês. Então, meus queridos, no segundo objetivo, eu quero mostrar que Deus está acima da sua criação. Então, a pergunta que eu faço a você: você sabe o que significa transcendência de Deus? Se você não sabe o que significa transcendência, então fica comigo. Nós vamos aprender juntos. No terceiro tópico, é ensinar acerca da imanência de Deus. Você sabe o que é isso? No terceiro tópico está falando. Eu vou tentar ir mais devagar aqui porque não estou conseguindo. Vem a tosse e está me tirando o foco. O texto áureo ele vai dizer o seguinte: ó Senhor, que variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, versículo 24. A verdade aplicada: Deus é totalmente superior e independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. O texto de referência desta lição está em Jeremias 23, né? Quando ele diz: sou eu apenas Deus de perto, né? Diz o Senhor, e não também Deus de longe. E também nós temos em Atos dos Apóstolos, aonde a palavra está dizendo para que buscássemos ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, né? Ainda que não está longe de cada um de nós. Quer dizer, Deus está perto. Antes de ir para a introdução, quero mandar um grande abraço aqui para o irmão José de Oliveira. Ele diz que a bondosa mão de Deus te proteja e te guarde com toda sorte de bênção na tua família.
Ele diz que Deus está no controle de tudo. Então, muito obrigado, meu querido irmão. Deus abençoe. Querido irmão José de Oliveira. Marcelo Honorato. Ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Somos aqui do Alto Alegre, município de Alto Paraíso. Ele disse: muito boa a sua aula, aprendemos muito. Parabéns pelo seu ensino. Professor Miguel Arcanjo. Ele diz que Deus abençoe sua vida e de sua família. Muito obrigado, meu querido irmão professor Miguel Arcanjo. Introdução. Estudaremos 3 aspectos da natureza de Deus como revelado na Bíblia: sabedoria, transcendência e imanência. Então, meus queridos, nós vamos estar mostrando o quadro para vocês aí, os 3 aspectos da natureza de Deus como revelado na Bíblia, né? Que são também atributos de Deus: sabedoria, transcendência e imanência, né? Dentro deste aspecto da natureza do Deus que nós servimos. Então, sabedoria. Nós vamos falar, eu quero junto com vocês dessa lição, nós vamos estar vendo o que é sabedoria, como entender sabedoria. Por isso, eu gostaria que você, professor, aluno, internauta que está me acompanhando, fique comigo, tenha paciência, tá? Fique comigo, eu vou falar sobre sabedoria agora no primeiro tópico, né? Na introdução aqui, eu estou trazendo os tópicos que nós vamos estudarmos. Então, vai falar de transcendência, né? Então, o que é transcendência, né? É aquilo que está superior. Vou estar falando no segundo tópico da lição, nós vamos falar sobre transcendência. Gostaria que você não deixasse de me acompanhar ali. Depois nós vamos falar de imanência. Mas o que é imanência? Eu quero que você entenda. Por exemplo, quando nós falamos de sabedoria, eu vou estar mostrando para vocês que é interessante nós entendermos o que é sabedoria. E transcendência, o que é transcendência? O que transcende? Nós vamos estar explicando. O que é imanência? Então, imanência, ele vem da preposição em inglês, por exemplo, a preposição em inglês in, que indica que está dentro. Transcendência está superior. Sabedoria, sabe, conhece, e é o Deus que fez tudo, o Deus sábio, que fez tudo com sabedoria. Transcendência, ele fez e agora ele contempla. Eu vou estar chegando lá, mas só para transcendência. Deus fez tudo e daqui ele observou tudo o que ele fez. Ele é superior a tudo. E imanência, ele fez tudo e ele está dentro. Ele está acompanhando, ele está no meio ali. Então, para ficar fácil você entender o que é imanência, então vamos procurar entender o que em inglês in, que significa estar dentro, né? Quando nós pegamos um aparelho, conforme eu estou mostrando aí para vocês, nós vemos vídeo outro, quer dizer, saída. Todo som que eu quero que saia, eu não sou técnico dessa área, tá? Se eu errar aí, alguém me corrija, mas é assim. Então, todo som, eu ligo aqui, quero que o som saia para as caixas, saia para os lugares, eu vou conectar aqui. Agora, tudo que eu quero que entre nesse aparelho, eu vou colocar em in, né, nas entradas in, quer dizer, um cabo de parabólica, eu vou enfiar aqui, um cabo de antena, eu vou ficar aqui, porque eu quero que entre. Então, in está dentro. Estou trazendo essa comparação aí para que você possa entender. Eu gosto sempre assim, queridos professores e alunos, de que nós realmente estejamos entendendo o que estamos falando. Então, vídeo outro no aparelho teu lá, isso até que é uma boa aula para você. A partir dessa aula você saber, na hora de conectar os cabos, que vídeo outro você está conectando ali, mas está tirando o som para fora. Vídeo in, você está conectando os cabos ali e está colocando o que vem de fora para dentro. Então, imanência, Deus está dentro, certo? Para que nós possamos entender. Transcendência, Deus está acima, Deus está por cima. Imanência, Deus está dentro. Sabedoria é Deus que faz tudo com sabedoria. Então, a sabedoria, transcendência e imanência são tais verdades que revelam que Deus é perfeito em seu plano, em suas ações, independente de sua criação.
e que é possível conhecê-lo e com ele nos relacionarmos. Então, nós somos cristãos, nós falamos com Deus. Antes de entrar na lição, o meu grande abraço ao meu grande amigo Mateus Ferreira. Ele é superintendente da escola dominical em Goianópolis, Goiás. A paz do Senhor, presbítero Ademar. Ele disse: a sua aula é uma benção, eu aprendo cada vez mais. Obrigado. Lúcia de Azevedo Castro, ela é do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, que aula esplêndida, forte ensinamento. Obrigado, querida irmã Lúcia. Joniel Alves, ele é de Goiânia, Goiás. Deus abençoe presbítero Ademar por suas aulas. Muito obrigado, meu querido irmão. Um abraço a todos aí de Goiás. Antônio Carneiro, Ilha Comprida, São Paulo. Eles, maravilhosa pré-aula. Estamos orando pelo vosso ministério. Obrigado, meu querido irmão Antônio Carneiro. O presbítero Valdemir Pereira, ele é de Ourilândia do Norte, Pará. Muito obrigado aí, meu querido irmão, aí no Pará. Ele diz que é muito bom assistir às pré-aulas e ele pede que as bênçãos de Deus estejam sobre a minha vida, né? E diz: Deus te abençoe. Obrigado, querido irmão Valdemir. Um diz assim: a sabedoria de Deus. No dicionário grego de Strong, sabedoria, Sofia, né? A sabedoria de Deus significa a sabedoria divina, incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento e pureza. Então, meus queridos, como eu disse lá desde o início da abertura, nós vamos falar sobre, nesse ponto, que é o ponto 1, nós vamos conhecer aí mais, está falando sobre sabedoria de Deus. Então, queridos professores, professoras, nós precisamos fazer com que os nossos alunos, né, entendam o que é sabedoria. Então, sabedoria é a qualidade de uma pessoa que tem muito conhecimento. Então, você poderia, eu não tenho um quadro aqui, mas senão a gente escreveria ali, ó, sabedoria mais conhecimento. Certo? Então, como é que nós adquirimos a sabedoria? Através do conhecimento, adquirindo pela experiência, que nós vamos adquirir sabedoria. Então, eu estou trazendo aqui uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, nós podemos dar um exemplo de uma pessoa que nunca frequentou a escola, mas ele tinha sabedoria no trabalho. Ele sabia como fazer aquele trabalho, como manusear aquilo que ele estava trabalhando. E então ele tinha sabedoria para mexer com aquilo. Por quê? Porque ele tinha conhecimento. Sabedoria, quando nós olhamos para o homem, nós olhamos muitos homens que têm conhecimento, cientistas têm conhecimento, professores que nos dão aula têm muito conhecimento, mas não são sábios. Mas por que, presbítero Ademar, não são sábios? Porque sábio, meus queridos, é aquele que conhece e teme a Deus. Aquele que não teme a Deus, ele tem conhecimento, tem uma sabedoria terrena, eu vou falar sobre isso mais tarde, ok? Mas ele não teme a Deus, então ele não é um sábio. Porque não adiantaria nada que você, explica isso para os seus alunos, não adianta muita coisa você, os nossos internautas, os nossos alunos, ter todo o conhecimento do mundo e perdermos a salvação de nossas almas por não caminhar com aquele que criou todas as coisas. Vai devagar aí na tua sala e para que eles possam ir entendendo. Temos conhecimento, mas não temos sabedoria. Então, meus queridos, nós precisamos ter conhecimento e sabedoria. O 1.1 diz assim: a sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. A sabedoria de Deus não foi adquirida, ela é a própria sabedoria. Então, a sabedoria de Deus não foi adquirida, ela é a própria sabedoria. Quer dizer, Deus é a própria sabedoria. Deus utiliza a sua onipotência, né?
seu sábio caminho para suprir todas as coisas e para manter a sobrevivência da humanidade. Veja bem, claro que a minha aula fica comprida, eu já estou aqui com quase 20 minutos de aula, então vou ter que correr um pouquinho aqui, porque senão você não vai assistir mesmo. Se a aula ficar muito comprida, as pessoas não assistem. Mas você aí na escola, você pode ir na tua sala de aula, professores, professoras, vocês podem abranger mais para que as pessoas possam entender. Mas vamos falar um pouco sobre a onipotência, né? A sabedoria de Deus, né? Que Ele fez o mundo, fez o homem, mas Ele precisa manter a sobrevivência da humanidade. Então, o corpo humano, nosso corpo e o corpo dos animais, de tudo que Deus criou, até as árvores necessitam de sol, chuva, e nós necessitamos de alimento e a bebida diária, para que nós possamos nos manter vivos. Então Deus, na sua sabedoria, além de criar, Ele criou as condições necessárias para a sobrevivência da humanidade. Veja por que Deus é a sabedoria. Então Ele providenciou as fontes dos alimentos da humanidade, de toda a criação. Então, meus queridos, nós precisamos entender, o corpo humano não pode viver apenas respirando, apenas com a luz do sol, com o sustento, ou com o vento, ou apenas com as temperaturas adequadas. Não, o ser humano também precisa encher sua barriga, e Deus preparou para a humanidade, para que ela não tenha falta de nada. Ele não esqueceu de nada para a humanidade. Pode olhar, que nós possamos nos alimentar e viver bem. Então, meus queridos, é por isso que o salmista, expressando a sabedoria de Deus, talvez nós, queridos professores, professoras, alunos, internautas, talvez nós não paramos um pouco para refletir a grandeza de Deus. Mas os sábios da Bíblia, eles pararam para refletir isso. O salmista diz: ó Senhor, quão variado são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Olha Jó no sofrimento. Ele diz assim: com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Olha Paulo: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Daniel disse o seguinte: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis. Ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. Olha, meus queridos, como cristão, talvez nós estamos tendo mais tempo de parar para olhar um recado do WhatsApp, para correr atrás dos nossos interesses, e não paramos um momento para contemplar a grandeza e a sabedoria de Deus, para que nós possamos olhar e dizer: ó perfeição eterna, ó Deus de sabedoria, ó Deus de inteligência, quão grande és tu. Nós precisamos contemplar isso, queridos professores, professoras, alunos, internautas. Nós precisamos estar nos contemplando e nos admirando na grandeza de Deus. 1.2 diz: a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. Em sabedoria Deus fez os céus, a terra e todas as criações, inclusive o homem. Então, meus queridos, não tem coisa mais linda do que quando nós olhamos o sol. Vocês já pararam para olhar o sol ao nascer? Esta semana falaram da lua passando aí por umas fases. Olha que coisa linda a lua no céu. Esta semana o mundo inteiro contemplou a beleza da lua. As estrelas enchendo o céu. A chuva quando vem. A brisa, a neve, os rios, os mares, as plantas, as florestas e diversos tipos de animais, peixes, aves. Uma natureza exuberante de tirar o fôlego de qualquer um. Parece que nós já não admiramos essas coisas, pois é nelas que nós precisamos ver a grandeza de Deus. Os céus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos.
Nós precisamos contemplar isso para que nós cada dia creamos e nos aproximamos de Deus. O 1:3 diz assim: Deus é a fonte inesgotável da sabedoria. Somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. Então, meus queridos, foi Ele que criou. Foi Ele que nos criou. Então, por isso, Ele nos concede sabedoria. Nós estamos falando desse ponto, sobre sabedoria de Deus. E eu disse que o homem que não conhece a Deus, que não reconhece a Deus, ele tem conhecimento de alguma coisa, mas não tem sabedoria. Pois para compreendermos a vontade de Deus e andarmos em seus caminhos, precisamos de muita sabedoria. E essa sabedoria que nos vai fazer crescer, que nos vai fazer chegar mais perto de Deus, essa sabedoria tem um endereço para buscar. Ela está no alto e ela vem do alto, como o Tiago expressou. Então, fora disso, meus queridos, toda sabedoria fora dessa que vem do alto, ela é terrena, maligna e diabólica. Então, queridos professores, queridos alunos, queridas professoras, como está sendo a tua sala de aula, como está sendo a tua classe? Você tem mostrado de maneira que as pessoas entendam o que é sabedoria. O que é sabedoria de Deus? E quando nós olhamos para nós, fazemos uma retrospectiva em nossa vida, nossas ações, nossos problemas que estamos enfrentando hoje, será que nós estamos usando sabedoria de Deus? Ou será que essa sabedoria que nós estamos usando, a maneira que nós estamos relacionando com nossos problemas, lutando com os nossos problemas, será que nós não estamos trazendo também uma coisa terrena e diabólica que está nos atrapalhando? Então, meus queridos, há uma grande diferença aí entre conhecimento e sabedoria. Pois conhecimento é o conjunto de experiências e coisas que se conhece. Veja bem, muitas pessoas conhecem a Bíblia. Não vou dizer que ela não tem sabedoria, mas tem grande conhecimento. Mas falta de sabedoria ou dom para pregar, para ensinar a palavra. Quando alguém fala da palavra de Deus, ela tem conhecimento, ela conhece. Mas ela não tem sabedoria para estar ensinando. Então, conhecimento e sabedoria. Então, a sabedoria, a diferença aí entre conhecimento e sabedoria é que conhecimento é o conjunto de experiência. Então, quanto mais, querido professor, você estuda a escola, você estuda os materiais para que você possa ensinar seus alunos, mais você adquire sabedoria através daquele conhecimento. Esse professor conhece a matéria que está expondo. Esse pastor conhece a palavra de Deus. Nós precisamos destas coisas em nossas igrejas. Esse irmão conhece a doutrina da igreja. Esse irmão conhece como se comportar como um cristão. Então, meus queridos, a experiência das coisas que nós conhecemos, por enquanto a sabedoria se refere à forma como se utiliza esse conjunto. Veja bem, tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Ele não consegue elaborar as coisas porque ele conhece, mas não consegue juntar o seu conhecimento para que a sabedoria apareça. Então não adianta ser um grande conhecedor de boas técnicas de vendas. Eu falo de vendas porque eu sou empresário, trabalho nessa área, loja sempre foi o meu forte. Então, eu tenho um vendedor ali, que é um grande conhecedor de técnicas de venda. Por exemplo, um exemplo. Mas se ele não coloca em prática, não vai realizar as vendas. Então, meus queridos, precisamos juntar sabedoria e conhecimento. Precisamos juntar nosso conhecimento para que nós possamos, cada dia, ser mais sábios diante de Deus. Vini Galiano, ele diz: Deus é bom em todo o tempo. Grande abraço, irmão Vini. Gilmar Martim Ferreira, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Amo suas aulas, obrigado, irmão Gilmar Martins. Rogério Rodrigues Salles, é aqui de nossa cidade de Naviraí. Ele disse: aula gostosa de ouvir, forte abraço. Obrigado, meu querido Rogério. Levi Alves Bezerra, ele disse: Deus é Deus, né?
Ele diz: Pai do Senhor Jesus, hoje está difícil de achar quem trabalha na obra por amor. Noemi Biásio, nossa querida missionária lá na Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso. Grande abraço a todos aí, todos os irmãos aí da Nova Canaã do Norte. Ela diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, aprendo muito com suas aulas. Obrigado, querida irmã. 2. A transcendência de Deus. Transcendência é a qualidade ou estado de transcendente. Então, meus queridos, o que é transcendência? É aquilo que é superior. É aquilo que está acima. Então, nós vamos estar vendo nesse tópico o conjunto de atributos do Criador que lhe ressalta a superioridade em relação à criatura. Deus, ele é superior à sua criatura. A transcendência denota que Deus é um ser não pertencente à criação. Ele transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele está acima de tudo isso. Ele é independente e está, nesse sentido, separado da criação. Haja vista existir antes da fundação do mundo. Nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus infinito. A transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. Então, é isso que significa. Se o teu aluno, professor ou professora, perguntar o que significa transcendência de Deus, você vai responder: a transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. Então, quando falamos que Deus é totalmente superior e está acima de sua criação, estamos afirmando que Ele é transcendente. Então, toda vez que você diz Deus é maior, você está dizendo Deus é transcendente. Você, quando diz: olha, nós temos um problema, mas fique sossegado, Deus é maior, nós estamos falando que Ele é transcendente, que Ele está acima de qualquer problema, acima de tudo. Deus não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Seus atributos vão infinitamente além dos nossos. Nós estamos longe, meus queridos. Nós somos pequenos, Deus é grande. É Ele que nos fez. Nós vemos que Isaías, ele diz ter visto o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, ele está vendo um Deus elevado e exaltado sobre todos, numa grandeza incalculável. Então Deus é superior à sua criação. E a palavra de Deus diz que diante dele vai se dobrar todo o joelho. E toda língua confessará o Senhor. Então, o Deus que nós servimos é um Deus grande. É um Deus transcendente. 2.2. A transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os das criaturas. Então, ninguém pode ser igual a Deus. O profeta Isaías, ele continua a falar sobre a transcendência de Deus, quando ele diz que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos, conforme Isaías 55, 8 e 9. Então, transcendência, acima, querido professor, querido aluno, transcende. Deus é superior a tudo. Deus está acima. Ele está acima da sua criação. Então nós somos barro. Ele é o oleiro. Nós somos feitura das suas mãos. Isaías também falou isso. O 2.3 diz: a transcendência de Deus esclarece que Ele está nos céus e nós na terra. Jesus nos ensinou que em nossa devoção devemos orar assim: Pai nosso que está no céu. Então Deus transcende. Nós estamos aqui, Ele está lá. Mas como falar em imanência, que eu vou estar falando já já, então nós vamos ver que Ele está em nós. Mas aqui, para poder explicar melhor a transcendência, o nosso comentador da lição está mostrando que Deus está lá e nós estamos aqui.
E que Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu. Então nós estamos diante de um Deus infinito e transcendente. Falei várias vezes a palavra transcendente, e eu creio que cada internauta entendeu que transcendência, Deus está além, Deus está acima, Deus é superior, Ele está acima da sua criação. Quer dizer, Ele criou e observa aquilo que Ele criou. Então trata-se de um ser que não só existe além do tempo, mas transcende. E é um ser infinito, sem início ou fim, mas que também existe acima e além de toda a criação, transcendendo a. Então, Ele está acima de tudo que Ele criou. O 3 diz assim: a imanência de Deus. Então, imanência, qualidade do que é imanente, permanência, que persiste, que reside na própria essência do todo. Então, Deus agindo com a sua criação. Então, Deus, Ele realiza milagres sem a participação do ser humano. Mas, normalmente, o ser humano está envolvido. Vamos citar um exemplo. Na multiplicação do azeite da viúva, quem estava presente? Quem participou para que isso acontecesse? Na multiplicação dos pães, na transformação da água em vinho, na abertura do Mar Vermelho, na queda das muralhas de Jericó. Veja bem, que Deus faz milagre, mas usa o homem está ali presente. O 3.3 diz: a imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. É importante estarmos sempre trazendo à mente que o Criador decidiu revelar-se ao ser humano e deseja relacionar-se com o mesmo. Então nós precisamos entender isso, que na imanência, Deus quer estar entre nós, imanência dentro. Lembra que eu falei in? Quando você pega um aparelho lá, que você vê in, é para que você, quando você coloca um cabo ali, é para colocar água para dentro. Outro, colocar água para fora. In, Deus está dentro, Ele quer se revelar. Então é importante que nós, na nossa mente, nós entendemos isso. Que Ele decidiu revelar-se ao ser humano. E Ele quer relacionar conosco. Ele quer estar entre nós. Ele habita na terra. Então, vemos que Paulo, naquela pregação que ele fez ali em Atenas, Paulo diz que Deus expressou um propósito duplo para a raça humana: habitar na terra e buscar a Deus. Propósito. Paulo, conhecendo, por exemplo, Deus está entre nós. E Ele quer que o ser humano habite na terra e que Ele busque. Ele está no céu, mas Ele também é in. Porque Ele está dentro da sua criação. Então, esses propósitos, eles estão interrelacionados, pois habitar nessa terra implica em buscar a Deus. Veja a desesperança daqueles que não buscam a Deus. Veja a loucura que está as pessoas atrás de vacina. Não é que estou contra as pessoas que estão atrás de vacina, mas loucura, pessoas falsificando, pagando para falsificar documento para buscar as vacinas, porque eles querem viver. Nós também queremos viver, mas nós sabemos que se passarmos dessa vida, nós temos uma garantia eterna. Em outras palavras, meus queridos, a segunda frase é uma explicação da primeira. Deus criou o homem para que o adore. Então, assim, a imanência de Deus deve despertar-nos ao interesse e à busca por conhecer, relacionar-se com Ele, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Veja bem, imanência, Ele está dentro, Ele está perto, Ele não é Deus, só Deus de longe, Ele é também Deus de perto. Quando nós dobramos o joelho e começamos a falar com Deus, nós estamos falando com Deus porque Deus está imanente. Quer dizer, Ele está dentro, Ele está perto. Ele está em nós, que nós também somos templos e morada do Espírito Santo. Concluindo, as verdades estudadas acerca de Deus devem fazer-nos descansar em sua perfeição, conduzir-nos ao temor, à reverência e à adoração ao Criador, despertar-nos
ao interesse e uma constante busca por relacionamento com Ele, como revelado na Bíblia. Então, meus queridos, concluindo, é isso. Nós precisamos nos relacionar com Deus, que essa é a sua vontade. Ele está entre nós. Então, eu quero convidar você para a próxima lição, a lição de número 11. A soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Até a próxima aula. Não esqueça de curtir, de dar o seu like e fazer o seu comentário. E até lá, na paz do Senhor. Amém.